Boa tarde, professores, sejam bem-vindos a mais um encontro formativo de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a prova paulista realizada no início de abril passado. Bom, como todos vocês sabem, eu gosto muito de iniciar nossos encontros, nossas reuniões com uma leitura. E hoje eu vou fazer a leitura de um livro, do livro A Grande Arte de Ser Feliz, do Rubem Alves. Sobre Deus. Alguém me disse que gosta das coisas que eu escrevo, mas não gosta do que penso sobre Deus. Não se aflijam. Nossos pensamentos sobre Deus não fazem a menor diferença. Nós nos afligimos com aquilo que os outros pensam sobre nós. Pois eu lhes digo que Deus não dá a mínima. Ele é como uma fonte de água cristalina. Ao longo dos séculos, os homens têm sujado essa fonte com seus mal cheirosos excrementos intelectuais. Disseram que ele tem uma câmara de torturas chamada inferno, onde coloca por toda a eternidade aqueles que lhe desobedecem, e ri de felicidade contemplando o sofrimento sem remédio dos infelizes. Disseram que ele tem prazer em ver o sofrimento dos homens, tanto assim que os homens, com medo, fazem as mais absurdas promessas de sofrimento e autoflagelação para obter o seu favor. Disseram que ele se compraz em ouvir repetições sem fim de rezas, como se ele tivesse memória fraca e a reza precisasse ser repetida constantemente para que ele não se esqueça. Em nome de Deus, os que se julgavam possuidores das ideias certas fizeram morrer nas fogueiras milhares de pessoas. Mas a fonte de água cristalina ignora as indignidades que os homens lhe fizeram. Continua a jorrar água cristalina, indiferente àquilo que os homens pensam dela. Você conhece a história do galo que cantava para fazer o sol nascer? Pois havia um galo que julgava que o sol nascia porque ele cantava. Toda madrugada batia as asas e proclamava para todas as aves do galinheiro: vou cantar para fazer o sol nascer. Ato contínuo, subia no poleiro, cantava e ficava esperando. Aí o sol nascia, e ele então, orgulhoso, dizia: eu não disse? Aconteceu, entretanto, que um belo dia o galo dormiu demais, perdeu a hora, e quando ele acordou, com as risadas das aves, o sol estava brilhando no céu. Foi então que ele aprendeu que o sol nascia de qualquer forma, quer ele cantasse, quer não cantasse. A partir desse dia, ele começou a dormir em paz, livre da terrível responsabilidade de fazer o sol nascer. Pois é assim com Deus. Pelo menos é assim que Jesus o descreve. Deus faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e a sua chuva descer sobre justos e injustos. Assim não fiquem aflitos com as minhas ideias. Se eu canto, não é para fazer o sol nascer, é porque sei que o sol vai nascer, independentemente do meu canto. E nem se preocupem com as suas ideias. Nossas ideias sobre Deus não fazem a mínima diferença para Ele. Fazem, sim, diferença para nós. Pessoas que têm ideias terríveis sobre Deus não conseguem dormir direito, são mais suscetíveis de ter infartos e são intolerantes. Pessoas que têm ideias mansas sobre Deus dormem melhor,
o coração bate tranquilo e são tolerantes. Fui ver o mar. Gosto do mar, quando a praia está vazia da perturbação humana. Nas tardes, de manhã bem cedo, a areia lisa, as ondas que quebram sem parar, a espuma, o horizonte sem fim. Que grande mistério é o mar, que cenários fantásticos estão no seu fundo, longe dos olhos, para sempre incognoscíveis. Pense no mar como uma metáfora de Deus. Se tiver dificuldades, leia Cecília Meirelles, Mar Absoluto. Faz tempo que, para pensar sobre Deus, eu não leio os teólogos, leio os poetas. Pense em Deus como um oceano de vida e bondade que nos cerca. Romain Rolland descrevia seu sentimento religioso como sentimento oceânico, mas o mar, cheio de vida, é incontrolável. Algumas pessoas têm a ilusão de que é possível engarrafar Deus. Frequentemente, as religiões se proclamam fábricas de engarrafar Deus. Quem tem Deus engarrafado tem o poder, como na história de Aladim e a lâmpada mágica. Nesse Deus eu não acredito. Não tenho respeito por um Deus que se deixa engarrafar. Prefiro o mistério do mar. Algumas pessoas não gostam do que penso sobre Deus, porque elas deixam de acreditar que suas garrafas religiosas contenham Deus. Simplesmente Rubem Alves. Do livro A Grande Arte de Ser Feliz. Maravilhoso esse texto, né? Aliás, né? Rubem Alves é Rubem Alves, né? Será eterno. Olá, Marcos, boa tarde, tudo bem? Professores, nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre os resultados da prova paulista realizada em abril, tá? Então, eu vou trazer algumas reflexões aqui, vocês também vão colocando, se vocês já realizaram algum tipo de reflexão na escola, quais os encaminhamentos que vocês estão tomando com os resultados, tá? Estou compartilhando a tela aqui, só um minutinho. Então, nosso encontro formativo de hoje traz os resultados da prova paulista realizada em abril. Aqui eu trago o resultado geral da diretoria de ensino dos anos finais, tá? Nós temos 56 unidades escolares que oferecem os anos finais aos estudantes. Nessas 56 escolas, nós tivemos 93,2% de participação dos estudantes. Esses dados, eles foram retirados ontem da plataforma BI, tá? Que vocês têm acesso, se por acaso tem alguém ainda que tem dificuldade de acessar lá os dados, me fale depois para nós conversarmos, tá? De 93,2% dos alunos, dos estudantes que realizaram a prova, 54,2% tiveram, nós tivemos um percentual de acertos de 4,2%, tá? Tendo aí uma média de evolução dos alunos, na aprendizagem dos alunos, de 2,3 em relação à última prova do ano passado, de 2022, a última AP realizada, tá? Porém, vale lembrar que os alunos do sexto ano, eles não tiveram
alguns alunos do 6º ano, eles não tiveram o ano passado como realizar essa prova. Por quê? Porque eles são oriundos de outras secretarias, ou da Secretaria Municipal, que não tem o convênio com a Secretaria Estadual de Educação, e também podem ser alunos oriundos da rede particular de ensino, tá? Então, por isso que às vezes vocês entram lá na plataforma e não tem algum dado, esse dado de comparação em relação à prova do ano passado, tá? Dessas 56 escolas, nós tivemos os 10 escolas, né, que os alunos, que os estudantes não acertaram 50% das questões. Do 7º ano, 12 escolas, em 12 escolas, os estudantes não atingiram também 50% de acerto nas questões. Mas o que me chamou a atenção mesmo foi o 8º ano, tá? Que de 56 escolas, em 20 escolas, os estudantes não atingiram 50% de acertos. Então, olha, numa prova que aparece, né, eu acho que 14 ou 15 questões de língua portuguesa, os estudantes, eles não acertaram praticamente nem metade dessas questões, tá? E no 9º ano, também 10 escolas, os estudantes também não acertaram 50% das questões trazidas na prova. Já no ensino médio, nós temos um total de 57 unidades escolares, com 82% de participação dos alunos, uma participação menor do que no ensino nos anos finais, e aqui eu trago uma reflexão, sendo a mesma escola, né? Com algumas exceções, que nós temos escolas que atendem até o 9º ano e temos escolas que não atendem os anos finais, atendem só o ensino médio, salvo algumas exceções. Mas por que será que teve tanta diferença da participação, né, dos anos finais para o ensino médio, né? Vocês já perceberam? Vocês já realizaram alguma reflexão, alguma análise em relação à participação dos alunos, dos estudantes na prova? Se realizaram, escrevam aí para nós que depois eu leio, tá? Desses 82% e meio de alunos que participaram, 52, o nível de acerto foi de 52,1%. E isso trouxe uma média de regressão dos alunos em relação à última prova em 2022, uma regressão negativa de uma regressão de 2,6%. Então, o que será que aconteceu do final do ano passado para esse ano que houve essa regressão? O que será que aconteceu? Será que nós podemos analisar como o aluno deixou de aprender e, além dele ter deixado de aprender, ele esqueceu o que ele aprendeu até no 9º ano ou até na primeira série? O que vocês acham, né? Ou será que simplesmente o aluno respondeu sem fazer nenhum tipo de reflexão, até mesmo sem fazer a leitura, né, das questões? Vocês já pensaram sobre isso? Já conversaram também com os estudantes? E de 57 unidades escolares que atendem ao ensino médio, na primeira série, nós temos 23 escolas em que os alunos não acertaram nem metade das questões. Na segunda série do ensino médio, nós temos 24 escolas. E na terceira série, nós temos 21 escolas. Então, o que me chamou a atenção também, né, foi que
tanto no 8º ano, que é um ano que antecede a conclusão do ensino fundamental, e como a segunda série do ensino médio é a série que antecede o encerramento, né, a conclusão do ensino médio, esses alunos não foram tão bem assim. Então, o que será que esse resultado quer nos trazer? Será que os alunos não leram a prova, não pensaram, foram só fazendo, só pelo simples fato de fazer, de cumprir a tarefa? O que vocês acham sobre isso? Já refletiram sobre isso na escola? Pode escrever aí, ou se alguém quiser falar, fique à vontade. Professor Sérgio escreveram assim: os alunos responderam de qualquer forma, pois essa avaliação chegou tarde para ser usado como nota no bimestre. Parece que no segundo bimestre teremos a prova realizada a tempo para usarmos essas notas no próprio bimestre. E então terão motivação para ter a melhor nota. Mas você acha, professor, que a única motivação que o aluno tem para fazer a prova é a nota? Vocês acham que é só a nota? Eles não levam em consideração a aprendizagem deles, o que a aprendizagem, o que uma aprendizagem significativa pode exercer para eles no futuro, na vida profissional, na continuidade dos estudos? Será que nós poderíamos conversar no dia a dia com esses alunos, até para eles pensarem de uma outra forma, para eles ampliarem essa imagem que eles têm do conhecimento, da escola? O que o senhor acha, professor? E mesmo porque essa nota também, ela pode ser utilizada agora, no início do segundo bimestre, né? Enfim, deixa eu ver se o professor respondeu lá. A Ana Paula: nós, em nossa escola, tivemos problemas com os segundos e terceiros anos do ensino médio. Tivemos problemas com a plataforma, não conseguindo fazer a prova. Mas isso foi realizado depois, não foi? Está sabendo, Nino, de algum problema com a plataforma que os alunos não conseguiram fazer a prova por causa da plataforma? Entendi, Roseli. Acontece N situações, né? Mas eu também fiquei sabendo que na escola de vocês conseguiram fazer, né, Roseli? O Sérgio: é uma grande motivação. A aprendizagem é importante, sim, mas além do prazo, algumas questões estavam fora do que pude ensinar durante o bimestre passado. Só que algumas questões que eu pude ver, pelo menos de língua portuguesa, né, são questões, são assuntos, né, conteúdos que são recorrentes tanto no 6º, no 7º, né, e no 8º ano, né? Mas isso é tudo coisas que nós podemos revisitar aí com os alunos, né? Bom, então, continuando. Pensando juntos, né? Vamos pensar aí um pouquinho. Levando em consideração o desempenho dos estudantes na prova paulista, como deve ser planejada e aplicada a devolutiva das questões da prova paulista aos estudantes? Então, como que vocês pensam em fazer a devolutiva dessa prova para os estudantes? Né? No meu modo de ver, uma prova como essa,
com essas questões da maneira que foram trazidas, nós não conseguimos fazer a devolutiva só em uma aula, né? Então, quantas aulas aí que vocês pensam em utilizar? Como que vocês pensam fazer a devolutiva? E quais atividades devem ser planejadas para a recuperação das questões que apresentam baixo nível de acertos? E também, quais atividades devem ser planejadas e desenvolvidas para que a aprendizagem dos estudantes seja aprofundada? O que vocês acham? Por quê? Porque da mesma maneira que nós tivemos estudantes que não acertaram nem 50% das questões, nós tivemos estudantes que acertaram bem mais do que 50%. Então, da mesma maneira que eu preciso realizar a recuperação com alguns alunos, eu preciso também realizar um aprofundamento com os outros alunos, né? Então, como que vocês pensaram ou pensam em fazer esse trabalho aí na unidade escolar de vocês? Ah lá, o Sérgio está falando que não tiveram nenhum problema para realizar as provas em Amparo. Acontece de tudo, né? Que a rede é grande, né? Tem muitas escolas, enfim, né? Agora, para o segundo bimestre, eu acho que as coisas já estarão mais tranquilas, né? É tudo novo, né? Começo de ano é tudo novo, né? E sobre a devolutiva, sobre o trabalho de recuperação, o aprofundamento, vocês já conversaram sobre isso nas escolas? Como que está? A Claudete, infelizmente, boa parte dos alunos ainda não vê as avaliações digitais com responsabilidades. Penso que essas provas deveriam ser aplicadas com datas previamente estabelecidas, mas elas foram avisadas antes, né? Teve um simulado, né? Acho que alguns dias antes, né? E depois foi feita a prova, né? É que às vezes a informação não chega a contento em todos os lugares, né, Claudete? Por isso, quando vocês tiverem dúvida, pode entrar em contato conosco, tá? A Roseli escreveu, conseguiu. O Sérgio é de matemática e física. Sérgio, aí. Aí, Sérgio, eu não vou falar porque eu nem vi as provas de matemática e física, tá? Mas sim, no segundo bimestre deve ficar melhor, sim, né, Sérgio? Com certeza. O Sérgio escreveu: ainda não consegui ler todos os resultados das minhas disciplinas, mas já estou realizando a retomada dos tópicos essenciais e dentro das salas temos exercícios de diversos níveis e assim os mais avançados têm suas habilidades avaliadas e as com dificuldade também. Isso daí é muito importante, né, professor? Para fazer essa retomada com os alunos, né? Mostramos os resultados, a Andréa Furigo, mostramos os resultados aos alunos e pedimos maior comprometimento deles. Mas e a devolutiva das questões da prova? Andréa, vocês já realizaram? Vocês já começaram aí na escola? Como que vocês vão realizar as devolutivas, né? Porque é importante mostrar os resultados para os alunos, sim, mas é importante também analisar com eles por que eles optaram por uma alternativa e não pela outra. Esse tipo de reflexão já é uma recuperação que nós fazemos com os alunos na devolutiva da prova, né? Mas vamos lá, continuando então. Agora, eu gostaria que alguém lesse para mim esse texto. Esse texto é o texto que foi proposto para os alunos
na questão 7 da prova do 8º ano, tá? Quem lê para mim, por favor? É sim, Roseli, é que eu estava com o microfone fechado. Tá. Então, atualmente, o ser humano está esquecendo qual é o verdadeiro sentido da amizade. Infelizmente, por causa da tecnologia, que aproxima as pessoas de diversos benefícios e afasta muitas vezes daquilo que mais precisam. O verdadeiro sentido da amizade é poder contar com outro alguém em todos os momentos da vida. É comemorar na alegria, ajudar na dificuldade, é rir junto, passear. Mas, atualmente, prevalece o esquecimento. As pessoas preferem ficar em casa, nas redes sociais, a sair para desfrutar a companhia de um ente querido. Felizmente, isto não acontece com 100% da população. Afinal, alguns sabem que a amizade verdadeira ultrapassa limites, é sem fronteiras. O maior desafio atual é para largarem a sua vida virtual e ir aproveitar a vida real ao lado dos seus melhores amigos antes que seja tarde. O ser humano precisa de amor, carinho, felicidade, e esses valores o dinheiro não pode comprar, pois é um dom divino que somente consegue ser transferido de coração para coração. A amizade hoje em dia pode passar por desafios, mas nunca conseguirá acabar, pois a tecnologia não tem a capacidade de extinguir este valor tão importante que existe no universo. Esther Time, na sua opinião, o que é amizade nos dias de hoje? Médium 2016. Bonito texto, né? Sim. E bem Muito significativo, porque ele traz aí várias coisas da atualidade, né? Agora vamos para a questão, né? Então, a questão, a comanda da questão. Para defender a tese que as pessoas estão esquecendo o verdadeiro sentido da amizade por causa da tecnologia, o autor utiliza como argumento o trecho, tá? Então, só nessa comanda aí, tem duas palavras-chave que os alunos, os estudantes, precisavam conhecer o significado, ou pelo menos ter ouvido falar. Quais são essas palavras? O que vocês acham? Seria a palavra desfrutar, Silvinha? Desfrutar? Não, para o aluno responder corretamente essa questão. Olha lá, comanda. Para defender a tese que as pessoas estão esquecendo o verdadeiro sentido da amizade por causa da tecnologia, o autor utiliza como argumento o trecho. Então, o que o aluno precisava saber aí para responder corretamente essa pergunta? O que ele precisava saber? Isso, tese e argumento, responderam lá. Então, ele precisa saber o que é tese e o que é argumento, tá? Então, aí nós temos algumas alternativas. A alternativa A, o verdadeiro sentido da amizade é poder contar com outro alguém em todos os momentos da vida. A B, as pessoas preferem ficar em casa nas redes sociais a sair para desfrutar a companhia de um ente querido. Na C, felizmente isso não acontece com 100% da população. Afinal, alguns sabem que a amizade verdadeira ultrapassa limites. E a D,
o ser humano precisa de amor, carinho, felicidade, e esses valores o dinheiro não pode comprar. Qual que é a alternativa correta? Dessas alternativas aí, qual que é a alternativa correta? Será, André, que ficou na dúvida? Vamos recorrer ao texto? O verdadeiro sentido da amizade é poder contar com outro alguém em todos os momentos da vida. E a D. O ser humano precisa de amor, carinho, felicidade e esses valores o dinheiro não pode comprar. Voltando para a comanda, para defender a tese que as pessoas não estão esquecendo, que as pessoas estão esquecendo o verdadeiro sentido da amizade por causa da tecnologia, o autor utiliza como argumento o trecho. Vamos lá. O ser humano está esquecendo qual é o verdadeiro sentido da amizade, infelizmente por causa da tecnologia que aproxima as pessoas de diversos benefícios e afasta muitas vezes daquilo que mais precisam. Daí tem lá, o verdadeiro sentido da amizade é poder contar com outro alguém em todos os momentos da vida. Esse daí é um argumento que reforça que por causa da tecnologia que aproxima as pessoas de diversos benefícios e afasta muitas vezes daquilo que mais precisam? É um argumento? O que vocês acham? Ô Sérgio, você não está vendo aí? Você não está conseguindo ver? Então, olha, as pessoas estão esquecendo o verdadeiro sentido da amizade por causa da tecnologia. Qual é o argumento que reforça essa tese do autor? Aí ele está falando que o verdadeiro sentido da amizade é poder contar com outro alguém em todos os momentos da vida. Mas isso não é um argumento que está defendendo essa tese, né? Não é um argumento que justifica, né? Vamos colocar assim. O ser humano precisa de amor, carinho, felicidade, esses valores o dinheiro não pode comprar. Será que é esse argumento que vai defender a tese? Que as pessoas estão esquecendo o verdadeiro sentido da amizade por causa da tecnologia? Vocês acham que é esse argumento? A Raquel escreveu que é a B. Vamos ver qual que é a B? A B. As pessoas preferem ficar em casa, nas redes sociais, a sair para desfrutar a companhia de um ente querido. Esse argumento reforça, defende a tese que ele coloca? As pessoas estão esquecendo o verdadeiro sentido da amizade por causa da tecnologia, pois preferem ficar em casa, nas redes sociais, a sair para desfrutar a companhia de um ente querido. Então, aí a questão 7, nós temos o gabarito B, né? As pessoas preferem ficar em casa, nas redes sociais, a sair para desfrutar a companhia de um ente querido. Então, quando o aluno vai responder uma questão dessa, ele precisa saber o que é tese, o
o que é argumento, e precisa saber que uma está relacionada à outra, né? Ou seja, a tese relaciona-se de maneira direta com o argumento e vice-versa, tá? Bom, isso aqui é um print que o Nino tirou ontem para mim, lá da plataforma BI. Que lá na plataforma BI, a hora que vocês entram lá com o nome de vocês, com o login de vocês vão ter o resultado por turma, tá? E aqui é de uma turma específica, mas nós nem marcamos a turma e nem marcamos a escola também, porque isso para nós aqui não era relevante. Era relevante o quê? Trazer que o argumento é o conteúdo que foi solicitado que o aluno soubesse nessa questão, tá? Nessa questão, nós tivemos nessa turma 37,3% de acerto, que, se nós analisarmos, é um índice baixo, porque esse acerto, por exemplo, numa turma de 10 alunos, eu não tenho nem 4 alunos que acertaram essa questão. Então, isso precisa ser retomado nas aulas, né? E qual é o descritor? Estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la. Sendo assim, eu trago aqui agora para vocês uma breve descrição do que é um descritor. Por que eu estou fazendo isso? Porque nós estamos, né, com muitas mudanças, nós procuramos lá o descritor lá nas habilidades. E o descritor, ele não vai aparecer da maneira que ele está descrito ali, lá no nosso currículo paulista, tá? Por quê? Porque os descritores são elementos que descrevem as habilidades trabalhadas nas avaliações externas, a partir dos quais são elaboradas as questões dessas mesmas avaliações. Então, um descritor, ele nunca vai aparecer com a mesma descrição que uma habilidade. A habilidade é mais específica, o descritor é mais amplo, tá? Habilidade. Eu dei um Google rápido lá, quem me conhece já sabe que eu gosto muito de trabalhar o significado das palavras, que eu acho que para mim e para muitas pessoas fica mais fácil a gente entender a partir do significado das palavras, né? Então, habilidade. Habilidade é um substantivo feminino. Aqui, no caso, tem a qualidade ou característica de quem é hábil e traz também exercícios ginásticos de destreza. Nem me pergunte o que é isso, que eu não sou da área, né? E também traz habilidades, são qualidades que um profissional possui naturalmente para desenvolver algo. Mas o que a BNCC traz sobre habilidade? A BNCC traz que a habilidade é o conhecimento necessário para o pleno desenvolvimento das competências. Em outras palavras, ao desenvolver uma competência, estamos mobilizando várias habilidades que juntas proporcionam o domínio em um determinado contexto. No contexto da prova paulista, nessa atividade, nessa questão específica que eu trouxe aqui para nós conversarmos, o que o aluno precisava saber? O que é argumento, né? Então, por exemplo, se eu pegar aquela... Deixa eu voltar aqui de novo. Se eu pegar esse descritor, estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la,
eu não vou encontrar no currículo paulista mesmo, porque o nosso currículo paulista, ele traz as habilidades a serem desenvolvidas ao longo dos anos iniciais, ao longo dos anos finais e ao longo do ensino médio, tá? Ele não vai trazer os descritores, mesmo porque se as habilidades já são muitas, imaginem os descritores, né? Então, eu vou trazer aqui para vocês o currículo em ação. O currículo em ação, olha, aqui nós temos o currículo em ação do primeiro semestre de 2023, tá? Aqui nós temos algumas questões, algumas situações de aprendizagem, algumas atividades que contemplam algumas habilidades que compõem o currículo paulista. Porém, isso não esgota, esse material não esgota as habilidades, né? Porque as habilidades são muitas, né? Então, eu acho que até seria muito difícil, não seria impossível, mas seria muito difícil eu ter um documento que trouxesse todas as habilidades a serem contempladas, né? Porque as habilidades são muito amplas, né? Elas podem ser ali desenvolvidas numa conversa, numa retomada com os alunos, né? É que eu não estou, Sérgio, eu não estou compartilhando nada agora, tá? Agora eu vou começar a compartilhar. Então, olha, o descritor e o currículo paulista. Eu vou compartilhar agora com vocês o currículo paulista para vocês verificarem aqui. Por exemplo, eu não tenho como achar aquele descritor que nós trabalhamos lá, estabelecer relação da tese com o argumento. Esse descritor não tem aqui. Mas como que eu faço para saber se o conteúdo, o argumento, faz parte do currículo paulista? É muito simples. Eu venho aqui na lupa, tá? Já está até digitado aqui, ó. E digito, né, a palavra argumento. E digito a palavra argumento. Olha, eu tenho 41 registros no currículo paulista da palavra argumento. E vamos ver qual é o primeiro aqui. Esse primeiro aparece em uma habilidade do 6º ao 9º ano. Então, essa habilidade, ela pode aparecer no desenvolvimento das minhas aulas do 6º ao 9º ano. Por quê? Porque o argumento, ele faz parte da nossa vida. Você quer lá comprar uma roupa, né? Você vai lá, tá em promoção. Tudo bem, tá em promoção, ótimo. Só que assim, nossa, por que você não comprou? Por que você não foi naquela loja? Ah, eu até fui, mas eu não comprei. Mas por que você não comprou? Ué, a roupa não me serviu, eu não gostei. É um argumento muito simples, mas não deixa de ser um argumento. Então, o argumento faz parte da nossa vida. E olha, vejam bem, em qual prática de linguagem esse argumento aparece aqui na oralidade. Então, muitas vezes, as atividades que os professores, que vocês, professores, desenvolvem na sala de aula, são muito significativas para desenvolverem as habilidades dos alunos, né? Então, vamos ver um pouquinho mais para baixo, onde mais aparecem argumentos, em quais habilidades, né? Aqui eu tenho apresentar argumentos e contra-argumentos coerentes, respeitando os turnos da fala, na participação em discussões,
sobre temas controversos e ou polêmicos. Gente, tô atrasada, mas já termina, tá? Daqui a pouquinho eu já vou colocar o link aí da presença para vocês e avaliação. Outro, olha, só aqui, e ainda continuando, essa habilidade é do 6º ao 7º que pode ser trabalhada. Argumentos, ó, identificar teses, opiniões, posicionamentos explícitos e argumentos em diferentes gêneros argumentativos e gêneros argumentativos. E qual é a prática de linguagem? Na leitura, né? Então, eu posso trabalhar tudo isso, não é só na produção de texto. Eu posso trabalhar, eu posso chamar a atenção de aluno num texto, para os argumentos em um texto, né, que nós estamos fazendo a leitura em sala de aula. Vamos um pouquinho mais para baixo. Olha, outra habilidade também que pode ser trabalhada do 6º ao 9º ano, analisar tema, questão, polêmica, explicações e ou argumentos em texto de relevância social. Enfim, por que eu trouxe essa análise aqui para vocês fazerem, né? E mostrar também o currículo paulista, o conteúdo que está lá. Porque apesar de nós termos as habilidades para serem desenvolvidas, se nós analisarmos a descrição da habilidade, nós veremos que toda habilidade ela tem uma finalidade, né? Não é a habilidade por habilidade. E nessas habilidades, nós também vamos perceber, isso no caso da língua portuguesa, porque as outras habilidades eu não estudei, nós vamos ver que nessas habilidades também nós temos conteúdos, sejam eles gramaticais, sejam eles relacionados a textos. Quando coloca lá aparece lá nas habilidades em diversos gêneros textuais, aí eu sei que o instrumento que eu preciso trabalhar com os textos, com os alunos, são os textos. E quais textos? De diversos gêneros textuais. Aí pode ser uma narrativa, pode ser um diálogo, pode ser uma receita de médico, pode ser um manual de instrução, né? Então, as habilidades sempre trazem o que nós precisamos desenvolver com os alunos. E os descritores também não são diferentes, só que o descritor ele é mais amplo, né? Porque ele tem uma finalidade de verificar realmente se o aluno aprendeu ou não aquele conteúdo. E é isso que a prova paulista trouxe de diferente para nós. E por que nós assustamos um pouquinho? Porque nós ainda não recebemos, ou nós não recebemos ainda uma orientação específica ou uma informação específica de como essa prova foi composta. Por isso que nós assustamos. Ai, nossa, mas isso aqui não está no currículo. Tá sim, nós vimos lá. Então, procurem outras coisas, né? Tem algumas questões também que trazem a morfossintaxe, né? E a morfossintaxe está no nosso currículo também, tá? Deixa eu pegar o link aqui da... se vocês quiserem fazer algum comentário, podem, fiquem à vontade, tá? Eu já coloquei aí nas mensagens o link da presença e da avaliação para vocês fazerem, tá?